Mateus, capítulo 5, nós estamos lendo acerca do adultério, já estamos falando a respeito disso há mais de um mês. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Essa é a lei de Moisés e que se tornou a lei dos publicanos e a lei dos fariseus e dos escribas e dos fariseus, acerca da qual Jesus nos disse no verso 20, que a nossa justiça precisava exceder a deles. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A justiça dos escribas e fariseus era: não adulterarás do ponto de vista histórico, factual, concreto. Se histórica e objetivamente eu nunca traí a minha mulher ou o meu marido, significa dizer que eu nunca adulterei. Como a justiça do reino de Deus excede em muito a dos escribas e a dos fariseus, que trabalha só com as categorias das visibilidades, do mundo aparente, das performances, das manifestações visíveis, do comportamento que pode se amestrar a ponto de não praticar, de negar a si mesmo a prática concreta do ato do adultério ou da relação de adultério. Mas Jesus disse, a justiça do reino de Deus excede ao pavlovianismo dos escribas e dos fariseus, excede ao condicionamento, excede à domesticação, excede à consciência que se molda não por si mesma, mas pelas pressões do superego, ou pelo medo da punição ou da perda. A de vocês excede a esse elemento. Ela é fruto de consciência, é fruto de entendimento. Você não adultera por medo da consequência, não adultera por causa do medo do flagrante, não adultera por medo de, em sendo apanhado, perder os bens na relação societária do casamento. Não adultera por esses elementos das tábuas de pedra, das exterioridades. Mas, ao contrário, não adultera porque entendeu que traição é caminho de morte. Entendeu que traição mata o traidor. Não entendeu que traição é traição ao traidor, traindo a si mesmo, chamando de qualquer coisa aquilo que não passa do copo do seu autoenvenenamento. Então, na justiça do reino dos céus, o que prevalece não é o medo da punição, de qualquer que seja a natureza, sejam as humanas ou sejam até mesmo as divinas, o medo do inferno. Não, é algo que excede em muito a dos escribas e fariseus, a justiça do reino de Deus. A dos escribas, a justiça dos fariseus e dos escribas religiosos fundamentava-se nesses elementos. Na visibilidade, na reputação, na interpretação ruim, na letra escarlate que o cara ganharia, na perda de status, na diminuição de privilégios sociais ou na perda deles, na dissolvência de um casamento de um modo negativo ou prejudicial para o infrator, ou por causa também do medo de alguma punição divina, de alguma maldição, ou do inferno, ou fosse o que fosse. Mas ainda era a anti-obediência
Ainda era obediência do medo. Ainda era obediência às leis do Monte Sinai, ao trovão rebumbante, aos relâmpagos, à nuvem escura, à cenografia de um pânico animado por um terremoto e pelo ribumbar da voz de Deus no alto da montanha, que fazia o povo de Israel dizer a Moisés: fale-nos tu, mas não nos fale Deus, porque estamos aterrorizados por esse espetáculo. Ou seja, as tábuas da lei já têm como ânima e como ânimos o medo. Ela resulta do medo. E tudo que ela produz é o comportamento fabricado pelo medo. Mas Jesus está nos ensinando a boa nova. O Evangelho, que se fundamenta não no medo, mas na alegria da obediência pelo amor. Que se fundamenta não no medo, mas na alegria que resulta do constrangimento que declara: um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não resulta do medo, mas da boa nova que garante que este é um caminho que, do ponto de vista do olhar humano, que privilegia o capricho, que privilegia o instinto incontrolável, que privilegia as concessões egóticas sem limite, que privilegia o hedonismo, diferentemente desse olhar do Evangelho, que em relação ao olhar do vale tudo da perniciosidade da existência, se assemelha a um olhar estreito, se assemelha a uma porta estreita, se assemelha a uma vereda estreita, pouco escolhida, mas que Jesus diz: conduz você inteiro à vida. É a justiça do reino de Deus, que se exterioriza como comportamento que não trai, apenas porque se interiorizou como pensamento que descartou a traição como alternativa, como pensamento que descartou a traição como fantasia, como pensamento que descartou a traição como tesão, como pensamento que descartou a traição como fetiche, como pensamento que descartou a traição como Viagra de casamentos falidos, como pensamento que descartou a traição como privilégio de status de macho bem-sucedido, como pensamento que descartou a traição como alternativa de mulher mal amada, como pensamento que descartou a traição como média social aceitável estatisticamente na sociedade. E abraçou a fidelidade, não por medo do inferno e nem pela recompensa de um loteamento de um condomínio celestial, mas simplesmente porque fidelidade é como Deus é. Abraçou o amor ao invés da traição, porque Deus é amor. Abraçou o sim, sim da devoção conjugal, porque o que disso passar vem do maligno. Abraçou o significado do monoteísmo, não por causa de um dado cultural ou moral, mas porque foi assim desde o princípio, porque Deus criou um homem para uma mulher. Abraçou a justiça superior do reino de Deus, não por ambições galardacionistas, que nada mais são do que capitalismos espirituais. Ao contrário, abraçou isso para entrar inteiro na vida.
Essa é a diferenciação fundamental. Por isso aos antigos foi dito: não adulterarás. E jactavam-se disso os que passavam pela vida sem essa história objetiva para contar, sem essa história fotografável por uma câmera. Mas Jesus disse: a justiça do reino de Deus é tão mais superior quanto mais profunda. Aí ele chama a gente para dentro, como nós vimos na semana passada, de maneira mais alongada, e em semanas anteriores de maneira já introdutória. Se o teu olho direito, antes disso, eu porém vos digo, qualquer que olhar, interpretar, cobiçar, escanear, procurar um objeto idêntico à cobiça, a cobiça que decorre de um surto de poder, de uma vontade de alcançar, que é exatamente a mesma pulsão dos nossos primeiros pais, que mesmo diante da ameaça da morte, se comeres do fruto, morrendo morrerás, estenderam da mão, porque era agradável ao olhar, era boa para comer, e a promessa é que geraria uma experiência nova para fora do ciclo das crônicas, das saúdes normalizadas pela fidelidade e pelo amor que não trai. É a mesma historinha, é a mesma árvore do conhecimento do bem e do mal. Olhar para uma mulher com intenção impura, olhar para o fruto com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aí Jesus chamou tudo para o ambiente interior. E nós ficamos aqui 3 quartas-feiras nessa interioridade, fazendo um levantamento genealógico, genético, genealógico, psicultural, um mapeamento dos nossos antecessores, predecessores na vida, a recomendação para fazer uma viagem histórica para trás, para ver se a gente não repete comportamentos que a gente tem chamado de eu sou assim, e que nada mais são do que os karmas das perversidades culturais da nossa família, que a gente repete como se fosse um dado que fizesse parte do nosso próprio ser, quando não faz. E falamos bastante também sobre a dimensão psicológica das carências que animam isso, ou dos narcisismos, ou dos surtos de poder. Quem acompanhou lembra de tudo, quem não estava presente está gravado. Então vamos entrar direto, dando um passo adiante, no verso 29, que foi aquele com o qual eu concluí na quarta-feira passada. Lembram disso? Concluí no verso 29 e falei 10 a 15 minutos a respeito do assunto de maneira introdutória. Então, continuando, Jesus prossegue: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Lembrem-se, qualquer que olhar, coisa do olho, olhar. Portanto, Jesus no verso 29 continua falando de olhar e não do órgão, não do olho. Não do meu olho físico, mas do meu olho mental, do meu olhar. A tradução, à luz do contexto, no verso 28, seria: se o teu olhar, no caso aqui direito, na perspectiva de que a maioria das pessoas na Terra elege o lado direito do corpo como o lado dos nossos reflexos mais imediatos. Eu não vou nem apelar para a neurolinguística ou para a neurociência, especialmente, que haveria de inverter e dizer que o olho direito seria o olho que estaria olhando a partir do hemisfério esquerdo, com razões. O que Jesus estaria dizendo é: mesmo que esse seja o olhar que a ti pareça o teu direito de olhar, a tua razão de olhar, mas se isso te faz tropeçar, se o que você chama de minha visão, ou de minha interpretação, te coloca num caminho de traição,
traição a você mesmo, traição à vida. Arranca, extirpa, elimina, lança fora de ti, te desfaz, descarta isso que você chama de um potencial, de um recurso, de um órgão, de um aparato, de um olhar ou de um enxergar, que até aqui você disse que fez parte de você, mas se hoje você identifica que tem sido causa de enfermização mental, de produção de fantasia, que transforma a sua vida numa construção fetichista, que gera insatisfação, que faz você olhar para aquele ou para aquela que deveria ser objeto do seu amor com insatisfação permanente, porque não dá para ele ou ela competirem com a fantasia dos deuses gregos da sua imaginação surtada. Se esse olhar em direção qualquer que seja que ele tome te faz tropeçar, se essa imaginação, se essa interpretação, se essa busca pornográfica, seja externa ou seja interna, se esse desvio do olhar do objeto natural do teu amor para um outro que não seja ele, que você use como recurso psicológico fetichista estimulado hoje em dia por muitos para animar pela fantasia a sua relação sexual, fazendo com que a sua relação sexual se torne apenas de uma masturbação bicorporal, porque quem está presente ali não é nem o outro real, mas apenas a subjetividade importada do download pornográfico que você fez para animar a doença do seu psiquismo que não se satisfaz com a realidade do encontro concreto produzido por amor e afeição. Se te faz tropeçar e você identifica isso, arranca de ti. Porque isso vicia. Porque se entregar a isso é se entregar à impossibilidade de ter um olhar único. É se entregar à impossibilidade de amar com fidelidade. É se entregar à possibilidade de existir em estado de poligamia interior. E todo estado de poligamia interior, acreditem, não é o estado do homem que tem muito amor para dar, é do homem que não tem nenhum para dar. Ele precisa de 4 mulheres porque ele não suporta amar uma só. Ele não suporta amar nenhuma. Ele precisa da distração de um harém. Quanto mais você ouvir falar da pessoa que precisa de mais de um amor na vida, saiba, mais você está ouvindo falar de uma pessoa que tem dificuldade de amar. Essa pessoa, porque não ama, disfarça a sua impossibilidade de amor, criando a ambivalência dos supostos amores múltiplos que acabam sendo amor nenhum por ninguém. Então, se esse teu olhar te faz tropeçar, não ache que você é complexo, você não é complexo, você só é complexamente enfermiço. Não cultue tal complexidade, ela não faz parte da simplicidade original, porque Deus criou homem e mulher desde o princípio e mandou que um e outro se tornassem uma só carne. Essa é a saúde. O resto, você pode chamar de minha complexidade, mas chame de minha legião enfermiça psíquica interior. Chame de meu viveiro de fetiches ou de doenças. Não psicologize as deformidades do seu caráter. Elas têm caráter psicológico porque não existe nada que constitua caráter que não tenha dimensão psicológica, mas não existe nada da dimensão psicológica que também não estabeleça caráter, eles se retroalimentam. Portanto, se o teu olho, o teu olhar de intenção impura ou corrupta ou de qualquer natureza, seja sexual ou em qualquer outro nível, te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca
um dos teus membros, ou um dos teus potenciais, ou um dos teus recursos, ou um dos teus aparatos, ou um dos teus meios utilizáveis no momento presente, e não seja todo o teu corpo, todo o teu ser, a totalidade do teu ser lançada no inferno, na antivida, na não-vida, no não-ser. E se a tua mão direita, que também representa esse potencial da destra, do poder, da capacidade, da execuibilidade, da realização, do tomar posse, te faz tropeçar, se o que você chama de meu poder, se o que os outros dizem que é o seu carisma, se a sua sedução, a sua lábia, a sua capacidade, ou o seu poder de fazer convergir, ou seja qual seja esse potencial, que equivale a uma mão direita na sua existência, mas faz você tropeçar, ou trair, ou matar, ou se trair, ou machucar, ou realizar o que não é vida, o que é mal. Corta e lança de ti. O que é o suicídio? Senão eu usando o que é meu para me matar. Não é isso o suicídio? Eu tive que usar a minha vontade, tive que usar meu corpo e tive que usar alguma forma de aparato para me matar. Eu usei o meu olho, identifiquei um veneno, ou uma corda, ou uma arma, ou um carro. Usei a minha volição para andar, para ir. E executei o ato. E morri, usando meus membros. Usei meu olhar, usei minha capacidade de executar, de poder, a minha destra. Me pus em moção, em movimento. E me matei. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Para se matar, você precisa olhar, precisa ter um poder para se matar. Um tetraplégico não consegue realizar essa tarefa. Precisa da ajuda de alguém. Mas o que Jesus está dizendo e está denunciando é o nosso espírito suicida. Autodeterminado, volitivo, escolhido, saboreado. É quem olha para o veneno e diz que delícia, vou beber esse veneno. Não vejo a hora. Já estou vendo daqui. Oh, babo à distância, que delícia. E o pior não é isso, eu posso. Me deu mole, eu consigo, eu pego. E eu pego, eu sou desse tipo, eu vou e pego, eu sou pegador, eu pego. Pega a minha desta. E aí eu como, literalmente. E aí eu morro. Só que a maioria diz que não, diz eu sou o esperto. E vai para casa igual uma sucuri que engoliu um elefante cheio de antrax. A digestão é longa, mas a morte é certa. Aí o cara fica pensando que quando Jesus disse arranca o olho, corta o braço, a recomendação do Evangelho é para fazer amputações. Amputações. Tudo que não tem aqui é amputação. O que tem aqui é uma tentativa de salvar a gente do suicídio.
é de salvar a gente do antimembro, é de salvar a gente da anomalia que se tornou autônoma a partir de algum ânimo e ânima da nossa doença interior e que quis tomar o direito de determinar nossa própria vida contra nós. O que Jesus está parando aqui é a mão que dá o tiro na cabeça, que faz a corda para a forca, ou que pega o veneno para beber. Essa mão que tem que ser amputada, essa é a mão da morte que tem que ser cortada. Cadê o Vidinho? O Vidinho ainda está por aí hoje à noite? Está sentado ali, ó, o Vidinho. Está lá o Vidinho. Obrigado, Vidinho, por ter ficado em pé. Ele está ali na penumbra. Mas a gente está tendo esse fogo hoje aqui porque o Vidinho, a nossa madeira tinha acabado, ele foi pegar lá do lado, ele chegou cedo, reuniu a madeira, fez isso tudo, mas ele veio e foi botar reforço nessa videira. São 5 videirinhas que a gente tem aqui e está numa época em que elas estão precisando de um reforço. Logo mais ele vai ter que voltar daqui a um tempo para podar tudo. Parece uma obra de perversidade do Vidinha. Quando ele arranca tudo, a bicha fica pelada. Porque se não tiver a coragem de chegar e cortar um bocado de membro dessa videira, ela vai morrer. São membros que drenam energia e não produzem fruto. Aí você tem que ter peito de escolher qual é aquele membro. Às vezes tem até folhinha, até bonitinho, legalzinho, não sei o quê, mas ele é um desvio. E ele tem que ser podado para que o tronco que carrega a seiva principal prossiga no fluxo da vida. Mas tem que haver amputação do que não é, pertence, mas não é. É teu, mas não é você. Ó, a videira está aqui, ó. O resto é dela, mas não é ela. Se você preservar o que for ela, em essência, o resto ou ajuda ou atrapalha, depende da estação da vida. E você tem que ter a coragem, na estação própria, de ver o que é, o que caracteriza o serzinho dessa videira e deixar ficar. E podar tudo que é dela, mas não é ela. Porque nem tudo que estando em mim fará bem a mim. Há certas coisas que são minhas para que eu as mantenha ou eu as descarte. Por isso é que elas são minhas, mas não sou eu. O olhar é meu, mas eu tenho um eu mais profundo do que o olhar, do que o meu olhar. O meu eu pode ser convertido, se ele for convertido, o meu olhar mudará. Eu tenho um poder de execuibilidade de coisas, até instintual, uma potência, que vai da sexual àquela que pode dar um soco no meio da cara de alguém, matar alguém, ou fazer qualquer outra coisa perversa na vida. Agora, esse é um potencial, mas não é porque eu tenho esse potencial que eu sou o potencial. O potencial é meu, mas cumpre a mim dominá-lo. E nem não ser dominado por ele. A minha destra tem que ser usada para construir as casas da vida, não as tumbas da morte. Aí a decisão é minha. Porque se eu começar a construir as casas da morte, o meu eu, para preservar quem eu sou, deve extirpar qualquer coisa que, em sendo minha, comece a trabalhar suicidamente contra mim, porque qualquer que seja a ação minha que trabalhe contra a minha vida, deve ser extirpada, porque deixou de ser eu. Se deixar de estar a serviço da vida em mim, pode ter o recurso que tiver,
oferecer a vantagem que oferecer, eu preciso podar de mim. Agora observem o seguinte, na Idade Média especialmente, esse mandamento de Jesus foi praticado da maneira mais horripilante possível em muitos monastérios, lotados de pessoas tomadas de pulsões sexuais incontroláveis, que eram resultado de quê? De neuroses sexuais profundas, de desequilíbrio no olhar, eram resultado de uma fé que já deixara de ser fé do Evangelho e se tornara a doença do cristianismo aristotélico, platônico, em muitos aspectos, que fazia dicotomia entre matéria e espírito, e tudo que fosse corpo era mal, e o que fosse bom era só o que se vinculasse ao espírito. E aí, como pulsão sexual é orgânica, a gente sente o reflexo dela no corpo, na hora, o corpo virou mal. E tudo que a ele se relacione, coisa de menor importância. E quanto mais a vinculação for à sexualidade, mais perversa é tal institucionalidade no homem, de acordo com essa perspectiva que foi adotada pelo cristianismo neurotizado, pelo legalismo judaico e dicotomizado pelo platonismo adotado, que, para se salvar, dizia: vamos santificar o espírito com muitos cultos e muitos ritos, e como a gente não controla os impulsos do corpo, a gente vai para o catre e a gente manda o chicote nas costas e dizendo minha culpa, minha máxima culpa. E aí criou-se essa sociedade ocidental, que é bem representada por essa caricatura de modo como a sexualidade foi tratada nos mosteiros medievais, e não só na medievalidade, mas em muitos outros períodos da história e ainda hoje. Isso criou o quê? Criou esse ocidente da Terra sexualmente doente e enfermo, fruto das tradições e da cultura judaico-cristã, que é o que determina a arquetipia do inconsciente coletivo do ocidente da Terra, que é o que determina também as nossas noções de certo e de errado, de proibido, nosso superego, que é o que estabelece a média das convenções pelas quais nós somos julgados e nos julgamos, e que tem todo o reforço e o amparo das vozes gritantes da religião, que se faz ouvir e expressar dos modos mais legalistas possíveis desde sempre, até hoje. Produziu o quê? Produziu um judeu chamado Freud, que desenvolveu a psicanálise, deu início à ciência psicológica com a fixação no pinto. Todos os problemas da vida decorrem do pinto. No princípio era o pinto não estava com Deus, o pinto não era Deus, o pinto virou o diabo e o pinto acabou virando o Deus da psicanálise. Tudo é o pinto. Ou a genitália, sua correspondente internacional. São judeu, Freud. Aí tem o filho de pastor protestante, Jung. Aí Jung diz, não, o pinto tem grande importância. Produz histeria e outras coisas mais. Profundas neuroses também. Mas a vida é mais que o pinto. Claro que a vida é mais que o pinto. Jesus diria a Freud. Assim como o corpo é mais do que as vestes e a vida é mais do que o alimento, da mesma forma a vida é mais que o pinto.
É óbvio, Freud. Mas veio Jung e aí tratou de expressou outra doença da gente. Que é essa doença do que se acumula, descobriu, discerniu, a acumulação dos nossos sonhos e dos nossos pesadelos e do compartilhamento e da universalidade, da interconectividade da produção do inconsciente individual com a conexão nessa web, numa rede coletiva, que faz com que, mesmo à distância, as pulsões de um acabem alimentando, juntamente com a de milhões de outros, uma espécie de camada de tendências com as quais o nosso inconsciente se conecta, seja dormindo ou seja acordado, pelos meios e modos mais diversos. A nossa própria cultura acaba sendo produzida a partir do chover e do derramar, do dilúvio dessas tendências, quando elas se acumulam por muito tempo e se derramam sobre uma geração inteira, que de súbito se homogeneiza, às vezes no mesmo sentir, e a gente não consegue nem explicar a homogeneização tão súbita de tal sentimento ou percepção. É porque a chuva invisível foi a mesma. Aí surgem essas fixações generacionais. E nós somos filhos disso aí. Nós que achamos que, por exemplo, somos tão autodeterminados e dizemos o meu olhar, ou dizemos a minha destra, ou dizemos o meu potencial. Fazemos curso para desenvolver o potencial, para desenvolver a destra. Lemos revista para não perder a visão, não é isso que a gente diz? Para não perder a visão. Não é um alienado. Aí você pergunta por quê? Porque ele não lê Veja, que é uma revista que tem a presunção de dizer que quem não a lê é cego. Porque é uma ordem. Quer ver? Então veja. E para ver através dessa janela, desse Windows. Veja, eu sou o seu olhar. Quantas milhares e milhões de pessoas já tiveram o seu olhar, a sua visão formada nesse país, por exemplo, por Veja? Você quer ver outro exemplo? Como tudo instiga a determinação do que é, independente do que você discerna? Isto é. E acabou. Isto é. Quem vai discutir com isso? Isto é. Época. Aí o cara, eu preciso conhecer a minha época. Aí ele vai lendo o que o redator chupou na internet, o que o outro pegou não sei o quê, o caleidoscópio das maluquices de quem tá o quê, pegando quem, mostrou calcinha para quem, tá vestindo agora Yves Saint Laurent, abandonou Gucci, tá agora eu tô vendo. É. Veja, isto é, época. Eu sou um cara da minha época. Então, eu sinto muito informar, você é um cara que está sepultado na sepultura do maligno, porque essa época jaz no maligno. Você está bem informado sobre sua própria morte. E nem sobre ela, porque o que você lê ali é apenas a fantasia que encobre a verdadeira morte, que come você como um câncer invisível, a gente não vê e não percebe. Então olha aqui para mim. A gente fica com essa presunção de que está vendo, de que está podendo. E a gente usa essas coisas o tempo todo como recursos nossos. E a utilização desse olhar que vê, mas não vê segundo o Evangelho, desse poder que age, mas não age segundo o poder conforme Jesus no Evangelho, que é de serviço e não é de esmagamento,
Esse poder parece destra, esse olhar parece visão, mas de fato Jesus diz, corte a ambos, porque esse olhar é a sua cegueira e esse poder é a sua impotência. Corte-o para que você veja e arranque-o para que você possa. Essa é a inversão que o Evangelho faz em todas as coisas. Agora, veja bem aqui para a gente concluir. Quando Jesus diz isso, ele conclui e diz, porque te convém, te convém, te convém. É o melhor que pode te acontecer. É a poda, é a amputação dos falsos eus, é a amputação dos falsos selfies, é a amputação das falsas importâncias, é a amputação daqueles poderes que a gente diz assim, é o meu poder de sedução, mas de fato é o seu vício de sedução que é fruto de sua carência de seduzir. Mas você chama de meu poder, de minha destra. Essa esperteza maliciosa que você chama de meu olhar, graças a Deus ninguém vê tão longe. Vê tão longe que vive atravessando a saia da mulher dos seus amigos. Visão de raio-x, né? Vê tão longe que atravessa o cofre da casa do amigo e diz, pô, tem grana aqui. Vê tão longe que não se enxerga. Vê tão longe que fica cego. Jesus disse, arranca-o e lança-o de ti. Porque não há nenhuma visão que me convenha, de acordo com Jesus, que me faça enxergar a mulher do próximo e desejá-la, ou a mulher que não sendo do próximo seja qualquer uma, mas seja em mim a traição do desejo intencionado contra os vínculos de amor supostamente comprometido, que eu digo confessar, possuir, ter. Essa realização, esse ato, essa ação, em acontecendo, gerarão, de maneira impossível de que seja diferente, um processo de vício mental, de corrosão de caráter, de falência de objetividades, de diluição de afetividades, de ruimento de valores e de princípios, e começa a entregar o indivíduo a um estado mental de autoindulgência e que o faz tornar-se supostamente dono, enquanto ele é apenas o escravo que trabalha na galé das fantasias incessantes de dia e de noite, que criarão apenas nele o condicionamento mental dos escravos, que existirão daí em diante para obedecer a isso que ele não tem coragem de chamar de minha doença e de minha enfermidade e passa a chamar de meu gosto, meu prazer, meu olhar, meu poder, minha sedução, minha capacidade, minha herança, mas de fato é a sua morte. Te convém identificar isso e podar isso. É para o seu bem. É para que tu entres inteiro na vida, Jesus diz. É para que surja integridade. Integridade. Integridade implica dois movimentos para a gente concluir. Movimento número 1 é de poda de tudo aquilo que, em estando a mim, não constrói um eu segundo Jesus, segundo o Evangelho, e conforme a gente estudou o ano inteiro lá na tenda do outro lado da rua, sobre discipulado. Nesse caso, poda. No outro caso,
inclusão, quando falta. Aí se constrói integridade. Integridade é aquilo no que não falta nada, está inteiro. Então o que Jesus diz é que para ficar inteiro, certas coisas têm que ser amputadas. Assim como para ficar inteiro, certas coisas têm que ser incorporadas. São dois movimentos de integridade. E eu concluo contando uma historinha que eu apresentei ontem de manhã no Papo de Graça, do filme Perfume de Mulher. Todo mundo aqui já viu esse filme com Al Pacino? Pelo título do filme, parece que o filme é só sobre sensualidade, ou sensorialidade, ou sobre perfume de mulher. Claro que ele está cheio de perfume de mulher, com o melhor bom gosto possível na expressão da apreciação desses cheiros extraordinários, feitos pelo Al Pacino, que quanto mais cego ficava, mais fixado em aromas femininos se tornava. Mas, de fato, o filme não é sobre perfume, é sobre caráter. Porque é a história de um oficial amargo, que foi ficando cada vez mais amargo, e quando perdeu a visão, ele que tinha sido importantíssimo assessor do Lyndon Johnson, agora não enxergando mais nada e não tendo família, teve que se sujeitar a viver com uma sobrinha que ele achava brega, pequena, medíocre, e ele antipatizava todo mundo, era do contra a casa inteira, tratava mal até os sobrinhos. Até que num feriado de Thanksgiving, como a família da sobrinha iria viajar e ele não dava conta de ficar sozinho em casa, e ele já está de saco cheio da vida, ele planeja uma viagem a Nova York, na qual ele iria tentar ter todos os prazeres que ele já não tem há 5 ou 6 anos, agora, e depois se suicidar. E contrata um garoto de uma universidade americana para que vá com ele a Nova York, um garoto bem ranqueado na faculdade, mas pobre, e que não tinha dinheiro para passar o feriado de Thanksgiving em casa, e por isso iria ficar no dormitório da faculdade. Aí ele contrata o garoto para ir com ele a Nova York, em cuja viagem acontece tudo, coisas engraçadas e interessantes. Mas o mais marcante na viagem são duas coisas, as coisas mais marcantes. Primeiro, é a surpresa que o Al Pacino, no caso o coronel, tem com a indissolubilidade, com a incorruptibilidade do caráter daquele garoto que está com ele, que vive um drama pessoal na universidade, que tem um monte de filhinhos de rico criando uma trama para se safarem de algo mal que fizeram e preparando tudo para jogarem o garoto literalmente na fogueira para queimar sozinho. E ele, mesmo sabendo que aquilo iria fazer com que ele perdesse a oportunidade de, como garoto pobre, estudar numa universidade tão importante, mesmo recebendo a proposta de ser subornado para contar uma outra história, com a promessa do diretor da escola que, se ele fizesse assim, ele seria enviado para Harvard com bolsa de estudo, ele preferiu ficar sem nada, o garoto, mas não mentir, ainda que aqueles acerca de quem ele não queria contar a história verdadeira fossem todos uns canalhas e uns cretinos, mas ele não entregou os cretinos porque os cretinos fossem cretinos. Ele não entregou os cretinos porque, para ele, entregar quem quer que seja é cretinice pessoal. Isso é integridade, isso é caráter. Não importa quem é o outro, importa quem eu sou. O outro pode ser um canalha, mas eu não sou, então eu não faço canalice só porque o outro é canalha. É quem eu sou, e é isso que impacta o Al Pacino. A ponto de, no final do filme, ele já se convertendo à esperança e à possibilidade de, apesar de cego, continuar a vida e ter alegria de viver. Ele aparece de súbito na corte que examina
o rapazinho na universidade, na qual ele iria ser jogado ali no fogo, com os riquinhos todos presentes, com aquele rito das formalidades hipócritas das universidades que se autocultuam. De repente surge o Al Pacino, enquadra o diretor da universidade, chama todo mundo de idiota, de viado, de sem caráter, de fábrica de mentirosos, de caguetes, de snitches, mas não de homens. Diz do que homens são feitos e constituídos, e diz: eu mesmo vinha aprender o que é integridade com esse menino aqui. Porque a vida inteira eu soube o que era certo e o que era errado, mas eu fui preferindo escolher o que os meus olhos me diziam que era o mais gostoso, ou que o meu braço de poder dizia que eu podia alcançar. Fiz todos os jogos políticos que os olhos permitiram, que o potencial da minha vida me concedeu, atropelando a mim mesmo. Quando dava sorte de que aquilo fosse certo, certo estava, mas quando estava errado, azar do azar. O importante era que eu chegasse lá. Mas com esse menino eu aprendi outra coisa, eu aprendi que a alma dele é intacta e aprendi que vocês aqui são uma fábrica de amputação de espíritos, mas o espírito desse menino não está amputado. Para você ter um espírito que não seja amputado, é preciso que, mesmo tendo olhos que enxerguem a trama que vai colocar você no fogo, mas se a salvação para a trama for que você tenha que desenvolver um olhar tão perverso quanto o dos outros para se salvar, arranque esse olhar de você, porque não serve porque o olhar dos outros é perverso que o meu olhar fique mal, ensina o Evangelho. Não interessa que se porque a ação dos outros seja maligna, a minha tenha que ganhar a equivalência do olho por olho, dente por dente. Essa era a lei dos antigos, a nossa excede a dos escribas e fariseus. Não interessa que eu tenha o potencial de dizer: eu vi que foi fulano, beltrano e cicrano. São os canalhas mesmo, merecem ser expulsos da escola. Mas o preço para dizer isso é se tornar um traidor. Porque ele viu, mas ele nunca avisou que em vendo diria. Ele não estava ali na função de em vendo, tendo que entregar. Ele não estava ali em nada disso. E ele não aceitou se tornar xerife, nem juiz, nem nada, apesar de ter visto. Ele disse: não vou dizer. O braço ele tinha, era só estender. O coronel chegou a dizer a ele: meu filho, estende o braço, vai para Harvard. E o garoto disse: eu não consigo, eu não posso nem lhe explicar, eu não tenho nem as conceitualizações para lhe dar, mas é um negócio que está dentro de mim, que não dá para violar. Não preciso de arrazoados, faz parte da minha constituição. No coração desse menino, a lei não era dos escribas e dos fariseus. Era aquela que transcendia, que estava inscrita no coração, que é maior do que as razões da sobrevivência, porque se alinha com a vida. Quem se alinha com a sobrevivência vai escapando até definitivamente não escapar mais. Quem se alinha com a linha da vida não morre nem quando é matado. Sobrevive para sempre. O chamado de Jesus é esse, minha gente. Tem muita coisa que você chama de sua, que é sua para a sua desgraça, que você tem que amputar para que você se encontre, para que o seu eu não seja o eu da pulsão, seja o eu da serenidade, da sabedoria, para que o seu eu não seja o da carência, mas seja o da consciência, para que o seu eu
não seja o da potência que diz, em podendo eu faço, seja o eu que diga, apesar de poder não faço, porque nem tudo que eu posso eu devo, porque existem coisas que mesmo se podendo não se faz, porque aquele que as faz, faz mal. Então quem é que está mais inteiro? Quem amputou esse olhar que não vê? Quem cortou esse braço que mata? Ou aquele que, em fazendo isso, enxergou a vida e, em cortando o braço da morte, desenvolveu um que salva? Quem é que entra inteiro? E aí eu concluo só com uma pergunta. Me respondam, pelo amor de Deus, você aqui, você em casa. Em que o Evangelho amputa o quê? O Evangelho só amputa em mim o que está me matando. Ele não amputa nada. Pode ter certeza, se amputa é porque era puta o que tinha que sair de dentro da gente. Porque o que é vida fica. E a gente entra inteiro na vida, sem ter perdido nada. Sem ilusão do que eu estou deixando de olhar, do que eu estou deixando de perder, do que eu estou deixando de pegar, do que eu estou deixando... Não, é a escolha do que é bom. Do que eu posso olhar sem que a minha mente adoeça. Do que eu posso estender a mão e pegar sem que esse seja o fruto da morte. Essa é a justiça do reino de Deus que se desenvolve em nós, que não vem da letra. Vem da construção de uma consciência que dia a dia se desenvolve na obediência que resulta no prazer do amor e da ambição sublime de fazer o ser interior se conformar com Jesus, de tal modo que o download da graça, o download da formatação de Cristo em mim vai acontecendo todo dia e que a banda fique cada vez mais larga, para que as configurações se determinem cada vez mais rapidamente dentro do meu ser. É a minha oração, numa linguagem bem internetiana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu espero que vocês estejam entendendo que nós estamos fazendo estudo bíblico aplicado à realidade de quem nós somos. Não é estudo da letra, é estudo da vida a partir da revelação no Evangelho. Se fosse estudo da letra, você ia ficar dizendo aqui, ouvistes, aí é o verbo grego, ouvir, era usado também, não sei o quê. Aos antigos. Os antigos era usado para designar, não sei o quê também. Fulano usou para barco velho, para não sei o quê, para bababá, papapá, tal. Adulterará, vem da palavra hebraica, tal, é transliterada para o grego, tal, que significa isto, papapá, usada também por Plínio, o velho, o jovem, por não sei quem, papapá, tá. E aí, quando Jesus diz que é para não olhar, gente, é para não olhar mesmo. O primeiro olhar é aquele que a gente olha, o segundo é que é o do pecado. Então, dê uma olhada bem longa, mas não olha a segunda vez, entendeu como é que é? Não. E aí o resto não dá mesmo, o resto é o sermão da montanha, que é muito alto, e a gente é muito baixo, e o resto a gente vai levando, se santificando, dando soco na cara, no olho, se batendo, repreendendo. Meu Deus, a gente fica com raiva de fio dental, de biquíni, de sunga, de peito, de tanquinho, a gente odeia, nós somos crentes, a gente abomina, tudo que é belo é um horror. Nós gostamos mesmo da feiura, a gente gosta mesmo de mau hálito, que a gente fica longe, não dá nem vontade de chegar perto. Isso que a gente gosta desse mundo brega e horroroso, que a gente se defende disso, dessa sensualidade. A
A gente gosta de deixar cabelo crescer embaixo do braço, aquele chumaço, aquela perna assim, sabe, de Rivelino, que era bem cabeluda mesmo. Isso que a gente gosta. Porque o resto é tudo sedução, é tudo pecado. E aí vai o cara achando que está fazendo alguma coisa, só está introjetando mais doença, mais doença. Um dia isso explode, ele vira um Vesúvio de maluquices, se destrói todinho, porque não quis viver o caminho do meio, da saúde, do equilíbrio, do desenvolvimento de uma consciência, que não corta essas coisas, porque diz assim, meu Deus, que desgraça, tem que cortar, sabe? Eu gosto tanto, eu vou chorar esse braço de estimação, essa mão boba para sempre, esse meu olhar direito, que era aquele especializado em dar aquela voltinha para trás, eu não vou mais, se for assim, mano, fica olhando, fica um toxicólogo, faça o que você quiser. Não vai valer a pena, só vai valer a pena se for fruto de consciência, que diz eu quero olhar para a vida. Eu não estou perdendo nada. Se eu acrescentar 1 milhão de experiências, eu não vou ficar maior, só vou virar uma pasta. Se eu acrescentar mais 1 bilhão de olhares cobiçosos, eu só vou desenvolver uma sinapse neural de um ser viciado em olhar bundais. Não consigo ter olhar nem para minha filha, eu posso estar dando um olhar para o sorriso dela. Se passar um meneio bundoso, eu abandono o anjo Gabriel para olhar para a porcaria. Porque isso vicia, como qualquer outra coisa. Vicia o cérebro, vicia a alma, vai gerando volúpias que se transformam em cobiças, que viram outras coisas. E o buraco só se aprofunda mais, é um abismo mergulhando dentro de um outro. No fim, você é uma oquidão absoluta, entupida de fantasmas, de fantasias e fetiches, e você não sabe quem você é. No Evangelho, as coisas não são por causa do medo, são pela consciência da dissolução do nosso ser e pela certeza do privilégio que constitui ser um ser inteiro, íntegro, completo, segundo Deus. Esta é a minha ambição. Se não for a minha, a sua, nenhum de nós andará na direção de ter prazer nas amputações que matam e que geram as inclusões invisíveis que nos tornam seres inteiros aos olhos de Deus. E mais, sem neurose. Jesus, que o Evangelho tenha sido entendido e interpretado. E que a palavra da vida, da razão da vida, do sentido da vida, da compreensão do mandamento pelo olhar do amor de Deus, e sobretudo pelo modo como Jesus tratou o significado das amputações, nele mesmo, e no modo como nós o vimos tratando as demais pessoas, é que nós pedimos que tu apliques a consciência dessa percepção. Não como uma compreensão intelectual, mas como um entendimento espiritual, que vá forjando uma nova maneira de olhar, de entender, uma nova escala de valores, de privilégios, de recompensas interiores, de sentidos. Permite que a gente se pague com os bens da vida e não com o salário da morte. Inverte essa lógica perversa dentro da gente. E nós seremos salvos, não só do inferno escatológico, mas do inferno mental e existencial, de já estar sob a tua graça, mas ir vivendo uma vida pastoreada pelas angústias do fogo, sendo apenas salvo como que pelo meio do fogo, ao invés de viver a vida no fluxo fresco do rio da vida, a vida abundante, segundo Jesus. É o que eu te peço que prevaleça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém.